No documentário Quanto Tempo o Tempo Tem, lançado em 2015, a própria diretora e roteirista começa relatando que o tempo tem passado tão rápido que ela já deixa a árvore de Natal montada dentro do armário. Exageros à parte, provavelmente você também tem a sensação de que ultimamente o tempo está mesmo voando. O ano de 2020 pode até ter demorado para chegar ao fim, mas dá a impressão de que 2021 está com pressa e que não vai demorar para virarmos a página do calendário. Mas de onde vem essa percepção de que o tempo está cada vez mais curto, se o tic-tac do relógio continua basicamente no mesmo compasso há séculos? O que parece é que a nossa vida pisou no acelerador e se esqueceu do freio. Porém, qual a relação entre essa corrida desenfreada e o que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chamou de sociedade do cansaço? Essa expressão, aliás, se popularizou por meio do livro que ele publicou, inclusive em português, pela editora Vozes, e através também de um documentário apresentado num festival de filmes da Alemanha, onde Chul Han leciona. E será que, de alguma forma, a pandemia irá influenciar uma mudança de ritmo da sociedade? É sobre essas e outras questões relacionadas à correria do nosso dia a dia que vamos conversar hoje. Eu sou Wendel Lima e, junto com Márcio Tonetti, vamos apresentar aqui o novo episódio do podcast da Revista Adventista. Os avanços tecnológicos, Wendel, vistos desde a Revolução Industrial, dinamizaram a nossa sociedade. A chegada da eletricidade nas grandes cidades, por exemplo, ajudou a apagar as fronteiras entre o dia e a noite. O ritmo das fábricas determinou a cadência da vida. O tempo passou a ser cronometrado e percebido como algo contínuo, linear, que corre sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parar as máquinas e não trabalhar, nem transportar ou vender, significaria perda de tempo e dinheiro. E foi assim que os motores das fábricas passaram a girar cada vez mais rápido, acelerando a produção, como retrata o filme clássico Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Além disso, Wendel, novos meios de transporte e de comunicação também aceleraram a distribuição de produtos, bens, serviços e informações, encurtando não apenas as distâncias geográficas, mas também as de ordem cultural. Nem mesmo a vida no campo é tão tranquila quanto foi no passado. E hoje, no ápice dessa escalada de desenvolvimento, pessoas separadas por milhares de quilômetros podem se conectar virtualmente em tempo real. E vacinas que antes levariam décadas para serem produzidas saem do laboratório em tempo recorde. É verdade, Tonetti. Esse dinamismo científico e tecnológico trouxe benefícios para a humanidade. Mas ele também parece ter contribuído para mudanças significativas em nosso ritmo de vida. Aliás, a impressão que se tem é que a velocidade da tecnologia e, sobretudo, dos meios de comunicação online tem se refletido em quase todos os domínios da existência. O Dr. Eugênio Trivinho, professor e coordenador geral do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura, na PUC de São Paulo, é um dos que tem estudado esse fenômeno social e seus efeitos. Essa contração do tempo e espaço tem a ver com a experiência social permanente de produtividade. Quer dizer, mais atividades cumpridas em menos tempo. Nas últimas décadas, a intensificação desse produtivismo como valor inquestionável na esfera do trabalho, em prol do rendimento mensal, e na esfera do tempo livre e de lazer, duas esferas misturadas há tempos, quer dizer, esse produtivismo tornou nossa subjetividade refém fácil do imperativo da urgência, dos prazos exíguos, das metas a serem batidas e assim por diante.
As tendências neoliberais em curso aprofundaram essa sensação de saturação. Elas regram que cada indivíduo deve ser uma empresa em favor de si e da sua família. Se algo não resulta bem-sucedido, a responsabilidade recai sobre o próprio indivíduo. Essa sina de democratização das práticas é uma ideologia estrutural já materializada no processo social. As tecnologias digitais miniaturizadas, ao permitirem operações a partir do corpo e com toda a facilitação manual, serviram ao incremento dessas tendências neoliberais. A própria sensação de ausência de tempo semanal para uma serenidade mais prolongada joga um papel crucial na produção da própria sensação de aceleração do tempo. No livro intitulado Aceleração, a transformação das estruturas temporais na modernidade, publicado em português em 2019 pela editora Unesp, o sociólogo alemão Hartmut Rosa diz que nos últimos 200 anos, aproximadamente, houve pelo menos duas grandes ondas aceleratórias. A primeira delas teria ocorrido justamente no contexto da Revolução Industrial, como resultado das inovações técnicas. Já o segundo grande impulso acelerador, segundo Rosa, aconteceu mais recentemente, na transição do século XX para o XXI. Essa segunda onda está intimamente relacionada com o surgimento de novas tecnologias que permitiram a comunicação instantânea. Mas a lógica e o processo que elevaram a velocidade a esse patamar merecem uma contextualização, né, Wendel? Por isso, o professor Trivinho explica com mais detalhes que a aceleração no capitalismo, para ficarmos somente nesse terreno, vem de longe. Alguns marcos são aí importantes. Primeiro, essa aceleração coincide com o próprio surgimento histórico desse modo de produção, na época do Renascimento Europeu. Polverilho evidenciou que o capitalismo é um modo de produção de disputa por velocidade. Segundo, a Revolução do Iluminismo, na França, e a Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XVIII, juntas, ao cimentarem, digamos assim, a ideologia do progresso técnico e tecnológico que nos legou a modernidade nos moldes atuais, representaram as duas revoluções, guardadas as proporções de época, um surto renovado de aceleração social. Terceiro, seguiram-se duas longas guerras mundiais. Elas incubaram um processo que nunca mais seria perdido, sobretudo após a Segunda Grande Guerra, isto é, a disputa pela supremacia no domínio da velocidade técnica e tecnológica, velocidade estratégico-militar, velocidade político-administrativa, velocidade econômico-social, de produção mediático-cultural, de notícias, imagens, informação, dados, etc. Quarto, essa disputa por velocidade se agudizou, poderíamos dizer, enlouqueceu ao longo da Guerra Fria. Guerra de informação, guerra de espionagem, corrida armamentista e de domínio do espaço aéreo, guerra de chantagem nuclear e assim por diante. Uma experiência histórica de aceleração sistemática e irreversível. Essa experiência nos legou a informatização estrutural das práticas produtivas, do comércio à indústria, passando pelo mercado financeiro, sobretudo a partir da década de 70 do século passado. E como consequência disso, essa experiência nos legou a digitalização e a interatividade em todos os segmentos de atuação humana, a partir da década de 1990, com o surgimento da World Wide Web. Quinto, de lá para cá, com a miniaturização das tecnologias comunicacionais fomentando a apropriação customizada das plataformas virtuais de relacionamento, quer dizer, modelos de negócio de privatização do ciberespaço que o eufemismo preferiu chamar de redes sociais, precisamos dizê-lo. Quer dizer, de lá para cá só houve enraizamento e intensificação da aceleração da existência humana e da experiência cotidiana. E nada indica que vai parar.
a algoritmização nas redes sociais e a vigilância eletrônica consentida são o novo colorido sinistro dessa tendência. Mas, Tonetti, aprofundando um pouco mais a questão, como afinal a velocidade da produção tecnológica determinou o ritmo de vida moderno? É o que o pesquisador da PUC São Paulo explica no próximo trecho da entrevista. Essa questão tem um amplo arco e envolve 2 cadinhos de força. Em primeiro lugar, em linhas gerais, com enfoque especial na passagem do século XIX para o século XX, a velocidade tecnológica estava amplamente cooptada pelo campo da guerra e da produção econômica, abrangendo os segmentos hegemônicos do trabalho assalariado. Somente depois de décadas, já no início da segunda metade do século XX, com o predomínio da TV no campo da massificação da cultura, essa velocidade foi transferida para o espaço da vida privada e cotidiana, no tempo livre de lazer. É nesse domínio, com o processo progressivo de downsizing, quer dizer, miniaturização, das tecnologias analógicas e depois já adiantando as digitais, que a velocidade alcançou maior proximidade com o corpo, até essas tecnologias se tornarem próteses dele, ou melhor, psicotecnologias protéticas, como os smartphones e tablets, função que o radinho de pilha e a esquecida TV de bolso, junto com Walkmans, já realizavam. O cadinho de força aí é o da apropriação da velocidade pela indústria, pelo comércio e pelos meios de comunicação de massa. Em particular, a função social que o Taylorismo e o Fordismo representaram na esfera da produção passou a ser exercida dentro das residências pelos meios de massa, depois da Segunda Guerra Mundial. O tempo real, tempo tecnológico, tempo instantâneo, tempo das transmissões ao vivo, bem como os produtos culturais e programas mais acelerados, cheios de frenesi e proposta de desafios aos espectadores, acabaram por realizar a passagem nesse sentido, embaralhando as fronteiras entre uma esfera da produção e outra, do tempo livre de lazer. A partir de então, a lógica do produtivismo, na recepção da programação comunicacional, passou a exalar um matiz familiar à lógica do produtivismo da esfera do trabalho e vice-versa. Em segundo lugar, o movimento de assédio ao corpo, iniciado com a miniaturização das tecnologias analógicas, foi intensificado pela flexibilidade funcional das linguagens digitais. Essas linguagens subordinaram os meios de comunicação de massa, bem como todos os segmentos mercantis e não mercantis de atuação humana. Por um motivo claro, a velocidade, quando promovida como mercadoria de eficiência e conforto, tem bom mercado. Milhões de consumidores no mundo inteiro aderiram e continuam aderindo a tecnologias digitais e redes interativas. O cadinho de força aí é o desejo individual de apropriação e uso desses aparelhos e contextos, em tempo online e streaming, e também a qualquer tempo. A ultraportabilidade trazida pela miniaturização e a facilitação de procedimentos em interfaces icônicas democratizaram ainda mais o processo de consumo e de cumprimento de muitas atividades. Embora esse cenário tecnológico cada vez mais informatizado tenha trazido, evidentemente, muitas facilidades, quais foram os efeitos colaterais dessa espiral aceleratória? Tonetti, é interessante mencionar que no início dos anos 1980, o médico norte-americano Larry Dossey cunhou o termo doença da pressa, ao se referir ao sentido crônico de urgência que desestabiliza e acelera o relógio biológico, maximizando assim o estresse. E não apenas o estresse, né, Wendel, mas também problemas como ansiedade, dificuldade de concentração e lesão por esforço repetitivo parecem ser algumas das formas pelas quais se manifestam os sintomas de uma sociedade que não para.
Numa linguagem técnica, o Dr. Trivinho chama isso de dromopatologias. E Tonete, trocando em miúdos, dromos é um prefixo grego que pode ser traduzido como rápido ou veloz. E conforme vai esclarecer o professor e pesquisador da PUC São Paulo, dromopatologias são, portanto, as patologias ou doenças motivadas pela incapacidade de atingirmos metas ou de acompanharmos o ritmo das coisas. Essas dromopatologias vão desde a depressão, por não atingimento do imperativo de desempenho, até a LER, lesão por esforço repetitivo. E no meio dessas extremidades estão a síndrome do cansaço crônico, a neurastenia, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e, de certa forma, várias manifestações fronteiriças, entre outros sintomas psicossociais de época. Por essa razão, em seu livro A Dromocracia Cibercultural, no qual o professor Eugênio Trivinho teoriza a respeito desse regime que nos impulsiona a correr cada vez mais depressa, a velocidade é concebida como um tipo de violência. Uma violência, é verdade, silenciosa, caracterizada por uma lógica imperativa em que ser veloz consiste numa forma de sobrevivência. Segundo esse raciocínio, ser rápido acaba sendo, ainda que de maneira velada, uma condição necessária para alguém ser considerado um sujeito válido, que fala a mesma linguagem do mundo, do mercado, da cidade acelerada, onde tudo tem que ser fundamentado na urgência. E, mais cedo ou mais tarde, o que acontece é que essas pessoas acabam sentindo os efeitos dessa pressão. Talvez, Wendel, isso nos ajude a entender por que, nos últimos anos, surgiram inúmeros serviços de consultoria e aplicativos visando ajudar as pessoas a gerenciar a agenda. E também apareceram movimentos contrários a essa corrida alucinante que se tornou a vida moderna. Você já ouviu falar, por exemplo, no Slow Movement? Trata-se de um movimento que, conforme escreveu o historiador e escritor escocês Cal Honore, desafia o culto à velocidade. Ele escreveu sobre isso no livro intitulado Devagar, que foi republicado no Brasil em 2019 pela editora Record. E para o Dr. Trivinho, esses movimentos são importantes como tomada de consciência quanto à violência invisível da aceleração social. Esses movimentos são, em algum grau, antidromocráticos, isto é, propensos a defender a desaceleração estrutural ou segmentada do capitalismo tardio. Não são propostas necessariamente anticapitalistas. Seja como for, são todos válidos, independentemente de serem engolidos pela dinâmica do status quo que combatem. Não importa. Todos exercitam o contradito à forma acelerada da existência. Pois é, Tonete, podemos ver também, em alguns casos, respostas isoladas a essa condição, levando a atitudes como esta que vamos apresentar a seguir, de alguém que, vivendo no coração da maior metrópole brasileira, achou que precisava de um ano sabático. Há 2 anos, um outro compasso do relógio começou a pedir passagem em minha vida. Me sentia como um hamster, correndo feito louco dentro de uma roda e me esforçando cada vez mais para não sair do mesmo lugar. Algo não fazia mais sentido para mim. Estava no auge da minha carreira profissional. Mas aos 45 anos, resolvi que era hora de dar um tempo. Tirei um período sabático. A melhor definição que encontrei para dizer que simplesmente precisava parar. Abrir espaço para algo novo nascer. O relato que nós ouvimos aí é do Patrick Santos, que em 2018 despertou para a necessidade de repensar o fluxo da vida dele. Cerca de 2 anos depois, diante das incertezas e reflexões provocadas pela pandemia, o jornalista e escritor lançou seu primeiro documentário, intitulado Pausa, o Intervalo do Mundo. E diferentemente da decisão desse jornalista, o fenômeno da velocidade pode, no entanto,
levar a atitudes mais extremas, conforme o professor Trivinho nos explica aí na próxima fala. Grosso modo, para ser rápido, a aceleração generalizada da vida cotidiana abre duas vias extremas de resposta. Por um lado, a antidromocratização tecnofóbica e, por outro, a tecnofilia dromoapta. Nenhuma delas é frutífera, ambas são ingênuas, são limitadas. A tecnofobia, no campo da relação com a velocidade, equivale a um rechaço utopista total, que deserta o locus da batalha a título de imposição de derrota sistêmica. E, ao que tudo indica, não vai conseguir nunca isso, porque esse tipo de recusa não toca o coração do problema, peca por excesso de negação, por mais digno que essa atitude seja. Por sua vez, a tecnofilia dromoapta segue conforme o mainstream e colabora de bom grado para a reprodução dele. Não questiona os modelos de vivência mediados tecnologicamente. Peca por fraca consciência do contexto histórico. Em termos gerais, o pesquisador da PUC entende que os chamados movimentos de desaceleração, que a gente mencionou há pouco, têm explorado perspectivas alternativas a esses extremos. Porém, ele acredita que, em alguns casos, discursos e práticas em torno de um modo de vida muito distante da realidade do mundo de hoje, fora do raio de influência da mediação tecnológica e midiática, por exemplo, representam um ideal utópico de desaceleração, que às vezes beira a própria aversão à tecnologia. E além disso, Tonetti, de acordo com o próprio professor, o discurso desses movimentos tem tido uma aderência limitada, por mais que hoje existam defensores dessa bandeira em muitos países. Uma das explicações para isso é que uma coisa é combater um problema que pode ser facilmente identificado, como a destruição ambiental ou racismo, e outra é lutar contra uma forma de violência invisível, que a maioria não enxerga como uma ameaça real. Em relação à aderência coletiva ao discurso e às práticas desses movimentos, ela tem tido mais um caráter fragmentário e segmentado, e isto por milhares de membros que cada movimento tem, nos países em que eles surgem e crescem, e também no mundo inteiro. A inspiração micropolítica desses movimentos é a de minar, de alguma maneira, o mainstream por dentro, independentemente de eles não terem força dialética para superar estruturalmente as condições que confrontam. Eles são difíceis, mas não impossíveis, de se transformarem em cartilha política. Salvo o melhor juízo, a potência deles tende a ser a de uma célula instiladora e permanente, não uma tendência majoritária para a adesão populacional alargada. A essa altura, Wendel, é interessante a gente retomar uma pergunta que foi feita lá na introdução do episódio de hoje. Embora alguns estudiosos da aceleração social considerem que o discurso aceleratório sempre teve mais apelo do que o da desaceleração, será que a crise sanitária irá exercer alguma influência em termos de mudança de ritmo da sociedade e de revalorização de um estilo de vida mais equilibrado ou tranquilo? Olá, boa noite! O Globo Repórter de hoje pega a estrada com brasileiros que deixaram a cidade grande e fizeram o caminho da roça. Enfrentaram riscos em busca de uma vida mais tranquila e mais saudável. Pois é, Tonetti, e como a gente ouviu nesse trecho da edição do dia 5 de março do programa Globo Repórter, alguns optaram por passar a quarentena no interior. Para uma parcela da população, isso foi possível graças à possibilidade do trabalho remoto. Apesar de um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ter demonstrado que apenas cerca de 23% dos empregos no Brasil podem ser adaptados para o modelo home office. Por outro lado, várias famílias parecem ter aproveitado o cenário da pandemia para mudar definitivamente da cidade para o campo.
Porém, Wendel, o Dr. Trivinho acredita que ainda é cedo para dizer se a pandemia irá provocar ou não transformações significativas nesse sentido. Essa questão tem mais a ver com o futuro. E nesse âmbito, a palavra deve ficar com a própria história. O que eu posso é sugerir alguns tateios. À primeira vista, num plano histórico mais imediato, a pandemia não deixou de implicar uma certa ameaça de desaceleração nacional e internacional, desde a esfera da indústria e do comércio aos contextos residenciais de consumo e lazer. O PIB regional e global desta década é que vai apontar com mais definição a veracidade ou não desse acontecimento econômico inesperado. Tanto pode estar em curso um conjunto de mudanças sociodemocráticas de longo prazo, quanto também pode, por efeito de uma ação dromoápta da tecnociência em favor de processos imunizatórios massificados, haver a superação das condições sanitárias sinistras em andamento. E depois de uma restrição extrema, a experiência histórica, ao menos, mostra que a tendência é a de haver uma liberação econômica e de consumo intensa na direção de um novo boom. O capitalismo, em particular, autoaprende com suas próprias crises e sai fortalecido, evitando a sua própria entropia. Por outro lado, a experiência da pandemia, em perspectiva individual, familiar, grupal, de massa, sobretudo na primeira, a individual, instiga muitos caminhos de reflexão. Fica difícil, por ora, sistematizar e inserir todas as vias em padrões estáveis. A valorização de estilos de vida mais serenados já existe, mesmo dentro do processo civilizatório marcado pela democratização generalizada. É uma questão de saúde corporal, psíquica, emocional ou de doença e morte. E como o foco aqui é o plano individual, cada qual sabe como realizar seu escape diminuto e cotidiano, quando não é possível alargar as situações de vida mais desaceleradas. E com isso, Tonete, a gente vai chegando aqui na reta final do nosso episódio de hoje. Ainda que buscar alternativas à vida agitada seja visto como algo inviável ou mesmo indesejado pela maioria das pessoas, e que as tendências apontem para um futuro cada vez mais urbanizado, a gente percebeu ao longo desse episódio que movimentos contrários a essa mentalidade têm surgido, embora, é verdade, com adesão limitada. Mas diante disso, talvez a própria publicidade tenha que rever seu apelo e sua linguagem. Na realidade, a cultura ocidental tem perseguido a velocidade há muito tempo. A diferença agora é que essa mercadoria está disponível como nunca antes. Na minha tese de doutorado, estas expressões império do imediato, algumas outras como cultura de urgência, etc., estão ligadas a esse modo contemporâneo de existência, que é baseado no tempo real. Isso tem base, influência da tecnologia de alto desempenho e acaba se espalhando por toda a existência e também pelo sistema de comunicação mercadológico, né, que visa divulgação de produtos e vendas. Há 10 anos, o pastor e publicitário Martin Kuhn, que nós ouvimos aí, defendeu na Universidade Metodista de São Paulo a tese de que a urgência havia se tornado um poderoso argumento de venda na comunicação mercadológica. Foi o que ele também procurou demonstrar no documentário intitulado Império do Imediato, lançado em 2012, inspirado em sua pesquisa. É claro que é muito difícil perceber que estamos imersos nessa realidade, mas essa cultura é tão poderosa que uma das manifestações mais comuns do nosso dia a dia está impregnada dela, e nós sequer percebemos. Essa manifestação é o consumo. Você já percebeu como é que as empresas estão tentando fazer você comprar os produtos delas? Você já viu quais são os seus argumentos? Corra para as lojas,
É só amanhã, últimos dias. O que você está esperando? Venha correndo que vai acabar. Eu observei esses argumentos em muitas áreas do consumo. E a estruturação, desde a estruturação do sistema de produção, que precisa ser rápido, né? Produzir mais em menos tempo, para poder entregar rapidamente para as pessoas. Então, todo o sistema de distribuição também precisou acelerar. Isso vem com a entrega 24 horas ou com a entrega no mesmo dia e assim por diante. E o consumo é rápido também, as pessoas querem ter a produção agora. Então a hipótese da minha tese era de que a comunicação de mercado estava se apropriando dessa cultura de urgência que a sociedade experimentava, né, como um argumento de persuasão nas suas mensagens. Isto, né, é um argumento, mas eu observei que era para além da publicidade ou do consumo, né? O sistema de governo, a política ou a própria questão do meio ambiente, a produção agroindustrial também acelerada. Se você vê nas granjas de aves, por exemplo, você não dá descanso, elas comem o tempo todo e assim o sistema inteiro, né? E na minha tese a hipótese era essa, de que havia uma apropriação dessa urgência, né? Para chegar a essa conclusão, Martin analisou mais de 500 anúncios publicitários que foram divulgados em diversos meios de comunicação. Muitos anúncios, uma grande maioria do que eu estudei, em torno de 80%, expunham uma ideia de data de validade. Vai acabar. Não é só hoje, até amanhã, até meio-dia, exclusivo para hoje. Todo esse tipo de retórica para dar uma data de validade. Então, você fica pressionado por isso. Um segundo argumento que eu notei é um tipo de ordem direta para o consumidor, alertando do desperdício. Então vai perder a oportunidade. Coisas como aproveite agora, é imperdível, é por pouco tempo, está acabando. É um dia para aproveitar, aproveite o 13º, aproveite a redução X do imposto Y, etc. Então esse imperativo do tipo aproveite agora dá uma ideia de puxa vida, se eu não pegar eu perco. Então o ser humano tem essa característica. Eu vi isso sendo apropriado pela comunicação de mercado. Uma outra coisa que predominava nesses anúncios é o contrário do sistema de desperdício, não bem o contrário, mas um reforço. Então, olha, você vai perder uma chance, aí vem o tipo assim, corra agora, corra para as lojas, chegue cedo, chegue antes que os outros. Então, um tipo de estímulo à ação imediata, né? Venha correndo, ligue agora, venha antes que acabe. E ainda mais um, que é um quarto dessa lista aqui, o discurso do tipo, o que você está esperando? Não espere mais um minuto, não perca tempo, não perca a oferta. Você vai se arrepender depois. Até quando você vai ficar no quase? Não vai sobrar nada para você, você tem 5 minutos para ligar. Então, esse império do imediato, que eu recortei do ponto de vista do consumo, ele usa este sentimento de urgência para fazer com que o consumidor decida, compre, decida, tenha a ação de consumo. O estudo do Dr. Martin Kuhn, que é reitor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, foi realizado, como nós dissemos, há uma década. Porém, ele acredita que permanece essa ênfase imediatista. Para o pastor e publicitário, a velocidade se tornou uma mercadoria bastante desejável no mundo de hoje. E, na sequência, ele vai explicar como a publicidade tem explorado essa necessidade, entre aspas, Wendel. Cada vez mais o conhecimento e a tecnologia se torna comum a todos os negócios. Então, não só a qualidade do produto, mas como sua imagem são construídas com esmero e tem muita gente com a mesma força, com o mesmo conceito, com a mesma credibilidade ou com credibilidade semelhante. Então, você tem um certo funil que é a capacidade do mercado consumir. E quando esse funil, vamos dizer, sendo redundante, afunila, espreme, alguém tem que entrar na frente. E eu observei que
A urgência, ela se tornou um argumento importantíssimo para mover o sistema de produção, distribuição e consumo. E as pessoas gostam disso, elas vivem assim. Nós estamos assim o tempo todo, podem observar, é hábito de consumo, é hábito de conexão, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, esse ritmo aí, né? Eu diria que o consumidor hoje, ele vive uma espécie de um palco de caos, né? Entupido de informações, de mensagens. Com isso ele fica ao mesmo tempo disperso e atônito, muitas vezes até meio paranoico, né? As escolhas parece que vão em todas as direções, os anúncios, os apelos são avassaladores, propõem tudo, né? O tempo todo, e a gente tem aí uma situação complexa que precisa ter atenção da nossa parte, né? Para Martin, a prática do repouso sabático ajuda a repensar essa lógica. Aliás, conforme explica Eugênio Trivinho, alguns marcos religiosos realmente funcionam como freios à existência desenfreada. O Shabat, marco judaico de descanso durante a semana, que aliás me lembra o momento redentor de libertação de uma escravidão implacável, o Shabat serve de legitimidade sagrada para conceder tempo de calmaria a indivíduos e famílias. Em geral, datas ou períodos determinados pelas religiões têm esse efeito social, num processo civilizatório em que o trabalho intenso é regra legal durante toda a semana. Da mesma forma que os movimentos sociais de desaceleração que comentamos antes, esses marcos e regras religiosos sustentam uma pragmática antidemocrática intermitente. Funcionam como freios e contrapesos importantes, apesar de temporários. Poderíamos dizer então, Wendel, que a experiência do repouso sabático é uma ilha de desaceleração num oceano agitado. Para o Adventismo e outras tradições religiosas que observam esse dia sagrado, essas 24 horas representam o ponto de ruptura com o fluxo contínuo imposto pela lógica da aceleração. É o tempo para o descanso físico, emocional e espiritual, conforme aborda o guia de estudos que adventistas de todo o mundo estão lendo de julho a setembro deste ano. O sábado é uma relação, é um espaço preservado no tempo. Deus nos criou e criou esse dia de descanso muito antes, inclusive, de ficarmos cansados. Então, a lógica não é só de carregar a bateria. A lógica tem mais a ver com o update, com a atualização do software, com a reorganização de tudo que se perde, com os bugs, com os colapsos, com a falta de energia, com os vírus, com tudo que entra dentro da máquina. Quando você faz o update, o scan, quando você conecta com o software central, com o seu criador, você reatualiza tudo. Assim é o sábado, né? Com produção, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti, apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Se você gostou desse, tire um tempinho para ouvir outros no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e no Sevencast. Então, até o próximo.